Com cerca de 1.000 espécies de dinossauros válidas conhecidas, é difícil acompanhar todos os novos nomes. Entre 30 e 50 novas espécies são descritas anualmente, e a tecnologia moderna faz esse número aumentar. Claro, com tantas espécies diferentes de dinossauros, muitas acabam passando despercebidas pelo público. Hoje, queremos apresentar 5 nomes que podem ter passado despercebidos no registro fóssil. De animais com penas e aparência de pássaro a grandes saurópodes, estes são 5 dinossauros que você talvez não conheça, mas deveria. Se você voltasse no tempo 164 milhões de anos até o período Jurássico da China, encontraria algumas das cenas mais impressionantes de toda a história natural. Florestas exuberantes, cheias de vida, escondiam diversos dinossauros com penas, alguns dos animais mais incomuns já vistos no mundo. Entre os galhos das imponentes árvores coníferas, vivia o Epidexipteryx, um pequeno dinossauro que se assemelhava tanto a um pássaro quanto a um morcego. Fósseis de Epidexipteryx estão extremamente bem preservados e mostram um animal que media apenas 25 centímetros da ponta do focinho até a ponta da cauda. No entanto, longas penas caudais que se estendiam quase dobrariam seu comprimento, e provavelmente eram usadas como ferramentas de exibição para sinalizar para outros membros da mesma espécie. Um animal do tamanho e forma do Epidexipteryx teria pesado apenas cerca de 160 gramas em vida, mas essa estrutura leve permitia que ele planasse suavemente de árvore em árvore, usando uma membrana de pele que corria ao longo de cada braço. A capacidade desse dinossauro de planar facilitava alcançar novas áreas de alimentação entre os galhos e possivelmente fugir rápido de predadores nas florestas onde vivia. Epidexipteryx era um escansoriopterigídeo, parente de dinossauros como o Ike, já comentado neste canal. Ele era realmente uma visão bizarra em vida. Olhos grandes, dedos extremamente longos nas mãos, e uma provável plumagem vibrante faziam com que se destacasse nas antigas florestas da China. Esses dedos longos deviam servir para cavar nas cascas das árvores, como faz um ai-ai moderno, para extrair insetos e invertebrados. Com suas penas longas e coloridas, esse dinossauro talvez fizesse exibições barulhentas nos galhos e no chão da floresta, para competir pelo acasalamento, como muitas aves atuais. Os dinossauros tirióforos geralmente são lembrados quando pensamos no Mesozoico, mesmo para quem não conhece o nome. Esses eram os dinossauros blindados, grupo que inclui anquilossauros, estegossauros e vários animais basais bizarros. Entre essas espécies basais está o Emalsauro, um herbívoro que viveu no norte da Alemanha no início do período Jurássico, há cerca de 182 milhões de anos. Emalsauro era um herbívoro de pequeno a médio porte da formação Saccharangue. O fóssil holótipo, descrito em 1990, acredita-se que tenha pertencido a um jovem de 2,5 metros de comprimento, enquanto adultos totalmente desenvolvidos podem ter alcançado de 3 a 4 metros de comprimento. Provavelmente se alimentava de vegetação rasteira em florestas quentes, perto de antigas linhas costeiras. Emalsauro provavelmente conseguia se mover de forma bípede e quadrúpede. Ele podia correr em 2 patas para fugir de predadores ou se mover rápido, e se abaixava sobre 4 membros ao descansar ou comer. Acredita-se que os adultos eram mais quadrúpedes que os jovens. Como seus parentes, que cresceriam mais no Mesozoico, Emalsauro era blindado. Osteodermas ósseas cobriam cabeça, pescoço e torso, protegendo-o de ataques de quase todos os ângulos. Emalsauro ser blindado indica que precisava se defender de predadores. Mas os poucos fósseis de terópodes achados na região ainda não foram atribuídos a nenhum gênero. Emalsauro teria convivido com saurópodes e pterossauros ainda sem nome, enquanto nas águas quentes próximas, ictiossauros, plesiosauros, amonites e várias espécies de peixes prosperavam.
Não pensamos nos dromeossauros como aquáticos e semelhantes a patos, mas esse era o caso do Hauscaraptor. Vivendo há cerca de 75 milhões de anos, no fim do Cretáceo, na futura Mongólia, é difícil acreditar que esse pequeno dinossauro era parente distante do Eutaraptor. Mas, olhando de perto, as semelhanças aparecem. Apesar de ter o tamanho de um pato real, o Hauscaraptor tinha uma garra afiada em forma de foice nos pés e a boca cheia de dentes recurvados e juntos. O Hauscaraptor provavelmente passava tanto tempo na água quanto em terra e era equipado com membros posteriores poderosos para impulsioná-lo por lagos e rios. Os membros anteriores dos dromeossauros eram todos cobertos por uma camada de penas longas, usadas frequentemente para exibição ou equilíbrio, mas os do Hauscaraptor funcionavam muito mais como as nadadeiras de um pinguim. Os neurônios sensoriais no focinho teriam ajudado o dinossauro a detectar vibrações de invertebrados e peixes na água, enquanto seu pescoço longo alcançava cardumes, semelhante a um corvo marinho atual. A cauda era propositalmente mais curta que a dos dromeossauros, deslocando o centro de gravidade do Hauscaraptor para frente e melhorando seu controle ao caçar na água. Alguns discordam que esse dinossauro fosse aquático. O paleontólogo Chase D. Brownstein sugeriu que a baixa densidade óssea do Hauscaraptor dificultaria um estilo de vida semiaquático, já que teria problemas para se manter submerso ao caçar. O principal pesquisador do Hauscaraptor, Andrea Kahl, contestou isso, afirmando que cisnes modernos, também com baixa densidade óssea, são semiaquáticos, e isso não deve ser descartado para esse pequeno dromaeossauro. O Maastrichtiano, estágio final do Cretáceo e do Mesozoico, destacou-se pela grande diversidade e excentricidade dos dinossauros. A ilha de Madagascar, há 66 milhões de anos, abrigava uma série de animais incomuns, assim como hoje, e não há lugar melhor para explorá-los do que a Formação Maverano. Embora não fosse o maior carnívoro da região, Masticosaurus era um caçador distinto e impressionante. Ele media cerca de 2 metros de comprimento e teria pesado apenas 20 quilos em vida. Ele pertencia à família Noasauridae, ceratossauros predadores ágeis que viveram até o fim do Mesozoico. O mais inusitado no Masticosaurus é a estrutura e a posição de seus dentes. Os 4 dentes mais à frente eram inclinados para fora da extremidade de suas respectivas mandíbulas. Esses dentes eram mais longos que os outros e tinham formato de colher, com bordas em gancho e serrilhadas. Acredita-se que a estranha dentição desse dinossauro evoluiu para agarrar e prender pequenas presas, mas era inadequada para cortar ou rasgar carne de animais maiores. Os dentes traseiros do maquicossauro processavam os corpos após os dentes frontais matarem pequenos mamíferos e répteis. Já sugeriram que o maquicossauro poderia ser onívoro, usando os dentes para colher frutas das árvores. Mesmo sendo bem equipado para caçar, o noassaurídeo precisava sempre vigiar o majungossauro, uma ameaça maior. Esse grande abelissaurídeo seria um dos principais predadores do maquicossauro, e um espécime deste mostra possíveis marcas de mordida do majungossauro na escápula. O maquicossauro também pode ter sido presa do grande crocodilomorfo terrestre Mahrodiangosuchus e possivelmente da colossal serpente constritora Madsoia. Paleontólogos descobriram 2 tipos distintos de maquicossauro, ambos da mesma espécie, Masticosaurus knocleri. Existe uma forma mais robusta, com ossos e músculos mais grossos, e outra mais esguia, com ossos finos e menos musculatura. Essas 2 formas podem indicar populações distintas de maquicossauro, adaptadas a diferentes locais, ou sugerir dimorfismo sexual nesses dinossauros. Esse dimorfismo já foi identificado em várias espécies de dinossauros, e se confirmado, os machos poderiam ser maiores e mais robustos, talvez participando de exibições ou combates para conquistar parceiras. Os poderosos dinossauros saurópodes, conhecidos por seus tamanhos imensos e pescoços colossais, encapsulam perfeitamente a nossa imagem mental do Mesozoico. Durante a era dos dinossauros, gigantes como Diplodocus, Brachiosauro e Argentinosaurus ainda surpreendem cientistas com ossos enormes e alturas impressionantes,
mas nem todos tinham a estrutura clássica de saurópode que conhecemos. Brachytrichelopan, um gênero do fim do Jurássico na Argentina, era um saurópode de pescoço curto, diferente de seus parentes. O pescoço de Brachytrichelipan era 40% mais curto que o dos Decreossaurídeos e era o menor entre os dinossauros saurópodes conhecidos. Isso não significa que o animal não crescia muito. Os adultos chegavam a 10 ou 11 metros de comprimento. Nada na evolução é acidental. Brachytrichelopan desenvolveu o pescoço curto para explorar alimento inacessível à maioria dos saurópodes, a vegetação rasteira. Os arcos neurais das vértebras cervicais do Brachytrichelopan tornaram a estrutura menos flexível, limitando sua dieta a plantas de até 2 metros do chão. Assim, ele se comportava mais como um grande ornitópode do que como um saurópode de pescoço longo, o que permitiu ao Brachytrichelopan prosperar na Argentina Jurássica por cerca de 10 milhões de anos. O Brachytrachelopan foi descrito em 2005, a partir da formação Canhadón Calcário, do que atualmente é o centro-sul da Argentina. No fim do Jurássico, a região era coberta por florestas de coníferas ao redor de uma planície alagada, sustentando diversa vida de áreas úmidas. O Brachytrichelopan não era o único saurópode da região. O Tauelchesaurus, um parente distante de pescoço mais longo, também habitava essas florestas. O pescoço longo do Tauelchesaurus impedia que competisse diretamente pelas mesmas fontes de alimento. Pandora venator, único terópode nomeado da região, provavelmente era uma grande ameaça para as duas espécies de saurópodes. Apesar dos fósseis fragmentários, podia chegar a cerca de 6 metros de comprimento. Essas maravilhas menos conhecidas do Mesozoico são só o começo entre as espécies obscuras de dinossauros. Diversos répteis emplumados, blindados e exóticos foram encontrados pelo mundo, e muitos nem têm nome científico ainda. Com o tempo, a quantidade de dinossauros conhecidos pela ciência só tende a crescer, e não se sabe o que ainda pode surgir do Mesozoico. Chegamos ao fim do vídeo de hoje. Compartilhe nos comentários seu dinossauro obscuro favorito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.